Agora, no Justiça Gaúcha, vamos falar sobre bullying. Uma adolescente que foi ofendida na escola e nas redes sociais vai receber reparação por dano moral. A reparação foi estabelecida em primeira instância e mantida pela 5ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nosso convidado é o desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, que é relator do processo. Bem-vindo, desembargador, prazer em recebê-lo. É um prazer estar aqui novamente prestando essas informações à nossa população. É um assunto de grande interesse a todos. Bem, este processo corre em segredo de justiça, mas o que nós podemos relatar sobre este assunto? O que aconteceu? Que fato é este envolvendo estas duas adolescentes, menores de idade? Exato. E por isso a responsabilização é a responsabilização dos pais. O que aconteceu neste fato objetivamente? Objetivamente houve um desentendimento entre duas alunas, de um colégio particular, e uma delas, numa atitude, numa conduta desarrazoada, agressiva, começou exatamente a ofender, a humilhar a colega através das redes sociais. É o que se chama atualmente o cyberbullying. E esse cyberbullying, ele tem um significado e uma extensão muito grande. Por quê? Porque exatamente esse cyberbullying, ele tem uma propagação imensa dentro dessas redes sociais. Então, esse tipo de situação, essa divulgação, essa humilhação por parte de uma colega em relação à outra, é que exatamente esse tipo de conduta deve ser coibido e deve ter reparação cível com relação a esta aluna e com relação a esse tipo de conduta. O que acontece aqui, resumidamente, no cyberbullying? Começa a se postar lá no Facebook, começa a se mandar recados, a se tuitar, com relação a xingamentos, a utilização de palavras de menosprezo a uma outra colega de turma, exatamente para atingir ela moralmente, exatamente para abalar ela psicologicamente, exatamente para que ela fique isolada do grupo social e, inclusive, incentivando esse tipo de maltrato, de maus tratos, incentivando a que outros colegas acompanhem essa atitude. E foi o que aconteceu nesse caso, Porque aconteceu uma verdadeira campanha, de desmoralização dessa adolescente na escola, nas redes sociais, e além de ter motivado os demais colegas a fazerem o mesmo, quer dizer, a repetirem essa situação, ampliando ainda mais essa verdadeira rede ofensiva em relação a essa outra menina. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Exato, foi nesses moldes que aconteceu. Inclusive, com palavras de baixo calão, com palavras de menosprezo, e isso vai sendo lá tuitado e outros colegas apoiam, é isto mesmo. Ou então, mesmo na rede, no Facebook, por exemplo, se usa uma faixa em cima, ou seja, se marca a fotografia da pessoa e lá se coloca alguns impropérios, algumas palavras desarrazoadas, agressivas, exatamente para abalar psicologicamente esta pessoa, exatamente para criar um isolamento social dela, exatamente para atingir intencionalmente, para ferir. Neste caso, com as provas que tinham, foi levantada esta situação. E veja bem, Vera, é fácil de provar isso? Sim, é fácil. Porque as redes sociais estão aí. Elas deixam chancelada a agressividade das pessoas. Elas deixam chancelada as ofensas que se diz. Então fica lá no Facebook, fica lá no Twitter, é fácil de se passar um print screen, por exemplo, nesses cybercrimes, e se imprimir com a data em que ocorreram essas agressões, e mesmo que se tire posteriormente, já foi visto, o mal já foi causado. Exatamente, pode ser compartilhado, então ele vai sendo duplicado e vai repassando. É uma situação exatamente de rede, não é? É uma rede. Exato, então as ofensas que antigamente tinham uma repercussão menor, hoje em dia esse tipo de repercussão é muito maior. Claro, como eu sempre digo, este é um problema essencialmente de educação. Este é um problema de educação. O bullying. A questão do bullying, a questão do cyberbullying também é um problema de educação que eu falo e um problema também de crise de autoridade. O que se entende por esta crise de autoridade? Exatamente aquela internalização da autoridade paterna.
aquela internalização de alguns deveres mínimos de convivência que as famílias dão exemplo. Claro que hoje nós vivemos num mundo extremamente atribulado, nós vivemos uma série de questões sociais relevantes, mas o que acontece? Conversávamos antes, eu falava, as palavras motivam, mas os exemplos arrastam. Muitas vezes os pais dizem, olha, não ofende, não bate, não briga na rua, mas quando sai no trânsito não é esse tipo de atitude que eles têm. Não é esse o exemplo que ele passa. Agora, não é o exemplo que passa, exato. Perfeito. Desembargador, o senhor reconheceu então que houve o dano moral e os pais da ré terão que indenizar em R$10 mil essa jovem que foi ofendida. Agora, essa indenização, ela tem um caráter preventivo, ou seja, para que essa conduta tão danosa não venha a se repetir? Exato, exato. Ela tem um caráter dúplice, ela tem um caráter preventivo para que a conduta não se repita e também tem um caráter de reparação do mal causado. Então ela serve às duas vertentes. Não é punitiva? Serve às duas. É punitiva, exatamente. Ela é punitiva, né? Repara e previne que outros atos destes aconteçam. Acredito eu que isso certamente vai gerar uma repercussão nas escolas, as pessoas vão ter um cuidado a mais no que possam, e especificamente no caso dessas meninas ou dessa menina que foi a ofensora, que agrediu, cabe ressaltar que nestes autos a prova foi muito bem conduzida, porque não foi a primeira vez que ela deprecia, por exemplo, outra pessoa. Ela teve uma prática de um ato agressivo em relação a uma professora também, anteriormente, também se utilizando das redes sociais. Então, todos esses precedentes, toda esta situação, ela vai nos levando, né, exatamente a demonstrar essa conduta ilícita, que não é um comportamento casual, não é uma briga de crianças, como se diz, ou meras ofensas entre adolescentes. Não é isso. É intencionalmente a ideia de desmoralizar, de desprestigiar, de humilhar determinado colega, retirar ele do convívio social e colocar outras pessoas contra esse colega. Ou seja, é maltratar uma pessoa intencionalmente para criar dano, causar lesão à personalidade dela. No sentido de acabar com a imagem dela, no sentido de tornar ela, vulgarizar essa imagem da pessoa. Isso acontece com um adolescente. Mas veja, será importante? Claro que sim. Existem relatos, existem fatos de adolescentes que se suicidam em função do bullying. Então o cyberbullying, que tem essa elastério, essa grande gama, né, de atingir a várias pessoas, de chegar ao conhecimento de várias pessoas, ele tem uma repercussão muito maior. Até porque, não é, desembargador Jorge Luiz, essa fase de idade há uma necessidade de uma aprovação por parte do grupo que se convive muito, muito importante. No momento que se sente rejeitado, esse jovem, esse adolescente se sente sozinho, abandonado, não fazendo parte daquela tribo que originalmente ele deveria estar participando. Deveria integrar aquilo. E o que ocorre com isso, esse isolamento? O dano psicológico. A pessoa se sente atingida, se sente humilhada, se sente isolada, se sente fora do contexto social. Então é um fato grave, daí os valores que foram fixados não são, embora sejam estudantes de escolas particulares, o que se pressupõe que devam ter, sejam de classe média, ou seja, devam ter condições para arcar com esses prejuízos, com esses valores, ainda assim fica aqui consignado um ponto. Fica aqui marcado uma situação de que a sociedade, pelo menos gaúcha, não aceita mais esse tipo de conduta. Esse tipo de conduta, ele implica numa repulsa, e essa repulsa é dada exatamente por uma indenização, nesse primeiro momento, nesses valores, mas que, sei lá, se vai se repetindo esse tipo de situação, certamente os valores também vão aumentando, até que se tenha, que a pessoa crie uma consciência que aquele tipo de conduta e aquele tipo de ato não deve ser praticado. Não é aceitável, certamente. Para encerrar, desembargador Jorge Luiz, que alerta o senhor pode fazer a pais de adolescentes e também professores, né, que convivem tanto com estes jovens sobre a prática do bullying e também aos jovens e adolescentes que nos assistem neste momento? Eu acho que é uma questão
de solucionar os seus conflitos não com a agressão, não com a violência, seja ela física, psicológica, seja ela puramente verbal, mas solucionar os seus conflitos através do diálogo, de uma cultura da paz. Eu acho que essa é a ideia. Sentar as duas adolescentes, sentar os pais desses adolescentes, os professores, e dialogarem. Eu acho que essas tentativas que se faz junto às varas de infância e adolescentes, de diálogo comum, de trazer as pessoas à consciência daquilo que está fazendo, é algo extremamente importante para que nós não tenhamos que estabelecer punições. Punições em pecúnia, em valores, em dinheiro, sim, mas são punições que talvez não tenham, para trazer essa pessoa ao agregado social. E talvez não tenham, vamos dizer assim, o atingimento que se pretende dar, que é que este tipo de agressão, que esse tipo de maltrato, que esse tipo de isolamento termine em nossas escolas. Eu acho que é esta a ideia que tem. E o que eu poderia, como pai, falar? Acredito que os pais têm que acompanhar a vivência de seus filhos e têm que acompanhar também como eles se manifestam na internet. E se algo chegar ao conhecimento deles, tomar uma atitude de repreensão, né? Que essa não é uma conduta razoável, não é uma conduta aceitável nessa sociedade. Porque se vai permitindo com isso, se vai achando que não é nada, que não dá problema, amanhã ou depois esses adolescentes acabam no sistema prisional, porque começa com um xingamento e termina com um tiro, termina com uma facada, e nós sabemos para onde isso nos leva. Tá certo. Nós agradecemos, parabenizamos também pelo seu trabalho. Mais uma vez nos visitando aqui no programa Justiça Gaúcha. Hoje nós tivemos então o prazer de conversar com o desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nós vamos ficando por aqui. Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail, é imprensa@tj.rs.gov.br. Obrigada pela sua atenção. Até o nosso próximo programa.